Continuando então, galera, potencial elétrico gerado por várias cargas funciona da seguinte forma, tá? Cada uma delas gera uma possibilidade de dar energia, fornecer energia. Não importa se é para uma carguinha ou se é para um ponto qualquer, a minha capacidade, o meu potencial é meu, tá? Independente do que aconteça em volta de mim, eu tenho esse potencial. Se vai acontecer alguma coisa ou não, já é outra história, mas eu tenho esse potencial, essa capacidade. Nesse caso, eu coloquei para você exatamente as cargas Q1, Q2 e Q3. Tá? É muito importante deixar claro para você que nesse caso o sinal delas vai ser muito importante. Nesse caso eu não representei sinais, tá? Vou te indicar apenas a relação matemática direta, mas lembre-se, nesse caso ser positivo e negativo faz diferença na hora de fazer a conta, tá bom? Então, se eu estou dizendo que essas cargas vão ter a capacidade de gerar uma energia no ponto B, eu vou entender quanto que vale o potencial nesse ponto, ou seja, quanto vale o potencial fornecido por essas três cargas, 1, 2 e 3. Isso vale para 4, 5, 6, 10 cargas. Primeira coisa que eu tenho que olhar, lembrando da relação, certo? Eu posso falar para você, de maneira direta, que existem dois pontos de observação. O primeiro, que nós falamos agora, que o potencial elétrico ele pode ser a energia potencial fornecida para uma carga de prova. Tá aqui. Mas eu também posso falar para você que o potencial elétrico pode ser a relação entre a constante elétrica vezes a carga geradora, que nesse caso são 3, dividido pela distância que separa elas do ponto observado. Nesse caso, a carga 1 está a uma distância D1 do ponto P. A carga 2 está a uma distância que eu vou chamá-la de D2. E a carga 3 uma distância que eu vou chamá-la de D3. O que eu entendo então? Eu entendo que o potencial elétrico gerado no ponto P vai ser o potencial elétrico gerado por 1 mais o potencial elétrico gerado por 2 mais o potencial elétrico gerado por 3. Tá? Feito dessa forma, é essa a relação geral. E assim, se você quiser deixar bem amplo, você pode colocar assim, ó, mais tchuc, o potencial N que eu tiver. Se eu tiver 4 cargas, 5 cargas, 6 cargas, eu posso pôr quantas eu tiver. Tá? Aqui eu coloquei só 3 para a gente poder exemplificar. E aí, pensando exatamente dessa forma, eu posso substituir pela relação K por D. Logo, o potencial do ponto P pode ser dado por constante elétrica, carga 1, dividido pela distância do ponto 1 até o ponto P, que é onde eu estou estudando, mais K, carga 2, pela distância D2, mais K, carga 3, pela distância D3, e da mesma forma, certo? Eu poderia continuar isso aqui por quantas cargas eu tivesse. Nesse caso, eu só quis exemplificar 3 cargas para você. Já você falou que podem ser positivas ou negativas. Correto. Por isso que eu não deixei indicado, coloquei tudo mais. Por quê? Se for negativa, mais com menos vira uma subtração, vira menos. Mais com mais mantém-se a adição e aí não tem problema algum. Tá? Por isso a gente deixa isso como regra geral. Tá? Ah, mas eu posso colocar exatamente a constante por ser um fator comum, eu posso isolar do sistema? Poder pode. Você tem que ver cada caso e o que vale a pena. Às vezes não vai fazer grande diferença para você e vale a pena. Mas se você achar, não, vou fatorar aqui, vou colocar o K em evidência, tiro ele do sistema, aqui bonitinho, que ele é comum, coloquei para fora, ficou Q1 sobre D1, Q2 sobre... Pode ser que algum caso te ajude mais. Mas aí vai de cada caso, não dá para dizer que existe uma única maneira de fazer. Tá? Isso aqui é apenas a base para que você entenda. Então lembra, se eu tenho um potencial elétrico de várias cargas geradoras, fornecendo energia para o mesmo ponto, eu somo todos os potenciais. Isso é a ideia da energia. Se for negativo, subtrai, né? Mas isso é espontâneo, natural. Tá ok? E aí, lógico, se eu te falei transformar em energia, eu coloquei para você aqui, nesse caso, o trabalho de uma carga. E representei outra maneira de calcular o trabalho. Que quando a gente estuda trabalho, nós começamos calculando força de deslocamento, primeiro método. Segundo método, a forma gráfica, né, o gráfico da força pelo deslocamento, a área representa o trabalho. Inclusive usamos esse princípio lá na termodinâmica, né, pressão, variação do volume, mesma base. Usamos o
trabalho da força resultante como sendo a variação da energia cinética, é outro método, tá? E terminamos no estudo de trabalho falando do trabalho de forças conservativas. E é isso que nós vamos usar, que seria a perda da energia potencial. Ou seja, quando é perda, é o inverso da variação. Então seria inicial menos no final, tá? Isso é perda. E quando eu penso no trabalho da energia potencial, eu vou fazer exatamente, o trabalho da força elétrica, eu penso na perda da energia potencial. E aí nessa situação, eu poderia falar que o trabalho é realizado pela força elétrica, tomando como base exatamente o princípio que eu te dei aqui atrás. Se o potencial é a energia potencial fornecida para uma carga, eu posso trocar aqui, multiplicar isso aqui em cruz e falar que a energia potencial é o potencial gerado vezes a carga de prova. Dessa forma, eu posso falar para você, eu tenho um potencial elétrico inicial vezes uma carga elétrica que vai se mover no sistema, certo? Menos o potencial elétrico final vezes a carga que vai se movimentar no sistema. Para simplificar melhor o que eu estou dizendo, eu coloquei para você aqui exatamente uma carga geradora, uma carga Qzão, positiva, Qzão, né? E vou colocar uma carguinha. Vamos dizer, então, que nesse caso, aqui estão representadas algumas linhas A, B, C, que são linhas chamadas de linhas equipotenciais, ou seja, como o ponto A, em qualquer ponto que você pegar dele, está sempre à mesma distância do centro, o potencial na linha que representa o A sempre terá o mesmo potencial elétrico, então tem o potencial A. O B está mais longe, logo a distância faz diferença no potencial. Então tudo que estiver na mesma distância, seja na linha B, tem o mesmo potencial, isso é equipotencial, é o potencial de B. E aqui potencial de C, que é o mais afastado de todos. Vamos dizer então que essa carga elétrica, Qzinho, vai sair dessa linha, ó, aqui está ela, e vai se movimentar, por exemplo, até a linha B. Mas já por ela foi lá fora, saiu, afastou-se, passou pelo ponto C, foi mais longe ainda e depois voltou para o B. Ok, nós não analisamos a trajetória. Quando nós falamos de trabalho, a trajetória difere. O que difere para a gente é a relação exatamente do potencial inicial e final. Ou seja, ele saiu da linha de potencial A e terminou na linha de potencial B. Nesse caso, quem que é o potencial inicial para mim? O ponto A, que é de onde ele saiu. Então, esse é o potencial inicial, o A. E o final? O final vai ser o ponto B. Pensando exatamente dessa maneira, quando eu vou calcular o trabalho realizado pela força elétrica, eu vou ter então, vou colocar o meu Q em evidência, logo eu tenho Q que multiplica o potencial de A menos o potencial de B. Quando eu tenho uma diferença entre dois potenciais, o nome disso é DDP, ou seja, diferença de potenciais. Isso é a famosa diferença de potenciais, tá? E nós apresentamos isso pela letra U, pelo menos no nosso curso, tá? Que é um cursinho. Se você for fazer um técnico ou uma faculdade, lá geralmente acaba se representando até mesmo a diferença de potencial pela letra V, é muito comum. Mas para nós, agora seria a letra U, diferença de potencial. Então, eu posso falar que o trabalho realizado por uma força do tipo elétrica vai ser K vezes a diferença de potencial entre os pontos A e B. Pontos importantes de observação. Primeiro ponto. Sempre que você fizer uma carga elétrica Qzão, entender que em volta delas tem um potencial elétrico e que essas linhas são linhas equipotenciais, entenda, o campo elétrico ele sempre será representado por linhas de força perpendiculares ao potencial elétrico, essas linhas equipotenciais. Ou seja, no caso da carga positiva, eu tenho um campo elétrico que se afasta, da carga positiva. Lembra? Robin Hood sai de onde tem mais, leva para onde tem menos. Tá? Então, ó, ele vai sair por todos os lados.
Então essa linha vermelhinha são as linhas exatamente de campo elétrico. O campo elétrico, independente de onde você esteja trabalhando, tá? E você vai ver muita representação aí de campo elétrico. Inclusive, na sequência dessa lousa, eu vou passar para você uma regra que nós chamamos exatamente de campo elétrico uniforme. Então, ele envolve potencial, envolve, nesse caso, a diferença de potenciais, tá? E o campo elétrico, ou seja, é um pacotão. Inclusive, uma das funções que mais é solicitada. Então, tem que ter essa noção completa para poder fazer um estudo realmente eficiente, tá bom? Voltando ao que eu estava te dizendo. Então, o que eu estou falando? Toda vez que eu tiver uma linha potencial, o meu campo sempre vai ser representado por linhas perpendiculares a essa força. Então, se em algum momento você tem uma linha de potencial e não tem o desenho do campo, basta você fazer linhas perpendiculares a essas linhas aí, que em geral vêm tracejadas. Por quê? Porque essa relação é uma relação invisível, tá? Ela não existe, na verdade, de forma a ser observada, pelo menos não diretamente, apenas experimentos muito específicos, tá? E a gente sabe que ele tem a ver com a distância. Quanto mais perto, mais potencial eu posso fornecer. Então a base de raciocínio é exatamente essa, tá? Então, esse aqui seria um trabalho realizado por uma carga, que também é muito utilizado, principalmente porque envolve energia armazenada e relação de transformação, relação de adquirir, aumentar ou até diminuir a velocidade, causar uma variação no seu movimento. E isso acaba gerando um cruzamento, ou com a dinâmica ou com a cinemática. Então se torna uma relação fundamental. Tá? Fica muito atento a ela. Na sequência, eu vou te falar sobre o campo elétrico uniforme para você poder fechar exatamente esse conteúdo e entender de uma forma mais clara.